E aí, equipe, bom dia, vocês estão nos ouvindo aí, moçada? Tranquilo. Saulo, Guilherme, Eliedo, salve show, hein, galera? Saudade desses passos, um abraço aí para vocês. Moçada, a gente está aqui com a Letícia, ela é uma das nossas parceiras aí do NDS, né? E acho que não sei se o Eliildo conseguiu passar alguma coisa para vocês, que acho que pelo via WhatsApp eu tive uma comunicação com ele, talvez não tenha conseguido me expressar muito bem. Mas resumindo, acho que talvez essa nossa conversa seja até relativamente rápida, né? O que é que a gente está fazendo, sabe? Hoje vocês utilizam um sistema, digamos assim, único, né? Um sistema apartado que a gente está chamando agora de sysavisos, né? Antes era o SES, enfim, ele sempre foi só referente a essa exibição dos avisos nos monitores. E aí a gente está com um projeto onde a gente, talvez vocês nunca tenham precisado utilizar, né, mas hoje já existe uma intranet. Porém, hoje, essa intranet do campus, a gente basicamente usa ela para fazer os cadastros das pessoas e transitar que esses cadastros vão possibilitar os trânsitos ali pelas catracas, né? Tem um outro recurso, que é lá do restaurante, mas que também é dos lanches, então é um pouco alheio a nós servidores. E aí a gente está fazendo, digamos assim, uma segunda versão da intranet. E a minha ideia sobre a intranet sempre foi da gente centralizar todos os sistemas que o NDS, né, esse núcleo do setor de informática, desenvolveu ou mantém. Então, o sysavisos, ele estaria entrando nesse bolo, ele seria absorvido pela essa V2 da intranet. E aí, com essa absorção, a gente está trazendo algumas pequenas mudanças, nuances, né, no sistema que hoje vocês estão utilizando. O que eu tinha tentado mandar para o Elieudo, mas como eu falei, né, talvez eu não tenha explicado muito bem, era basicamente isso, de através de um protótipo de alta fidelidade, é porque essas comunicações pelo WhatsApp eu uso também, né, cara, mas a gente desenvolveu um protótipo de alta fidelidade que seria um pouco fidedigno com o que a gente ainda está por desenvolver, né? E só para basicamente ter uma resposta de vocês, sim ou não, se vocês gostaram ou não dessas novidades que estaríamos trazendo, e é só a nível de layout no sistema, né? Porque assim, a gente até poderia tentar propor algum novo recurso, né, que talvez brilhasse aos olhos de vocês aí, mas eu entendo que também não precisamos inventar moda se estamos atendendo às necessidades de vocês, entregando o que vocês já solicitaram, mas também já deixo em aberto aí para vocês ficarem à vontade que quando achar que precisa mudar, melhorar ou trazer novos recursos, né, lógico que a gente vai correr para implementar. Então, como eu estava dizendo, né, a Letícia, ela é a pessoa que está apresentando. Ela, inclusive, é uma parceira que a nossa ideia é treiná-la para atuar mais ou menos como eu atuo, nesse contato direto com vocês, fazendo entrevista, apresentações. E aí, daqui para frente, eu vou deixar ela guiando e facilitando essa apresentação, né? E muito provavelmente teremos outros contatos aí entre comunicação social e Letícia representando o NDS, beleza? Fiquem à vontade para fazer suas observações durante o processo ou ao final dele, mas são coisas bem sucintas mesmo, sabe, gente? Como eu tinha dito, né? É mais uma coisinha ou outra referente ao layout. Então, Letícia, fique à vontade aí, minha querida. Show. Como vocês sabem, meu nome é Letícia. Vou estar aqui apresentando para vocês o nosso layout atualmente. Vocês usam esse, né, que é o Avisos, atualmente, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Perfeito.
Atualmente a gente está com essa tela aqui nova. A gente meio que, como aqui esse sistema de vocês, que é o sistema de avisos, ele é somente o sistema de avisos, o intranet meio que colocou o sistema de avisos dentro do intranet, certo? Sim. Perfeito. Praticamente o layout ele não mudou muito, vai continuar com as mesmas funções do que vocês já utilizam. Como vocês podem ver, vocês estão conseguindo ver essa tela aqui? Sim. Perfeito. Como vocês podem ver, é basicamente a mesma coisa. Quando você cria um aviso, né, vai estar aqui exposto, né, aqui exibido para vocês. Vocês vão conseguir desarquivar e arquivar da mesma maneira que vocês fazem aqui, que é nesse botãozinho, né, que quando você clica aqui, ele desarquiva, na verdade. Aqui vai estar na mesma maneira, vai ter um botãozinho para vocês arquivar e desarquivar. Vai ter o olhinho, né? Que esse olhinho, no caso, vai ser para visualizar, né? Como ficaria no monitor. A gente não consegue mostrar essa parte para vocês, que ainda não ficou pronta, mas basicamente ficaria dessa maneira aqui, ó. Dá para enxergar? Sim. Tá. Para editar também, né? Vocês vão conseguir editar caso vocês tenham feito alguma informação errada ou algo do tipo. Da mesma maneira aqui, continuar a mesma função. E para criar, vai ficar dessa maneira. Vocês vão selecionar a categoria, evento, saúde, servidor, assistência estudantil. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vocês vão conseguir adicionar uma imagem, um título, uma descrição, da mesma maneira que vocês fazem aqui nos avisos. O que mudou, basicamente, só foi o layout. Vocês vendo agora, vocês acham que cumpriu todas as necessidades de vocês, vendo aqui nesse layout? Pronto, a gente queria falar justamente sobre mudança no layout. Certo. Entende? Uhum. A gente tem até aqui uma... Deixa eu pegar aqui. Rapaz, ainda bem que vocês têm a observação aí, viu, gente? Eu já estava preparando o discurso de daqui a pouco, aí, galera, a gente não mobilizou vocês para não mostrar quase nada, não, beleza? É porque, gente, internamente, a gente tenta rodar uma esteira de desenvolvimento, sabe? E que até então a gente estava pecando um pouco nessa proximidade com os clientes. Vocês já devem ter observado, né, que o nosso contato assim era muito esporádico, era muito, enfim, superficial. Aí a minha ideia é que a gente agora passe a tudo que a gente vai desenvolver, lógico, dentro da disponibilidade de vocês, né? E assim como os outros clientes, os outros setores clientes, a gente fique, de fato, validando. Cara, é essa a linha do raciocínio ou não, né? Vocês querem que a gente altere? Mas, como eu tinha dito no começo, a gente basicamente alterou essa primeira página, que seria a de painel, né? De visualização ali das prévias, com agora um filtro diferenciado também. Inicialmente a gente não iria mudar essa tela de exibição dos avisos, que é a tela dos monitores, e aí a gente só meio que adequou o layout a essa nova proposta da intranet. Mas entendo que a partir de agora seremos todos ouvidos aí para capturar as observações de vocês. Beleza? Pode continuar. Basicamente isso, o que eu tinha perguntado para vocês é se realmente, se vocês entenderam, né, o layout aqui é a mesma coisa dos avisos, a única diferença é o layout em si, né, ele tá diferente. E minha pergunta é, vocês vendo, né, esse layout aqui, cumpre todas as necessidades de vocês? O que vocês acharam? Acharam bonito? Tá faltando alguma coisa? É interessante a gente ver com a imagem aplicada, porque tem algumas questões em relação à imagem, né? Aham, Porque certo. a proporção que estava tendo uns problemas com a proporção, né? Com o preview. Uhum. Sim, sim. No caso, o senhor fala na hora de... quando coloca no monitor, né? Aí você quer ver a visualização como fica, né? É. Ah, certo. Não só isso, Ed.
Oi, desculpa. Ele está falando também, Letícia, referente aos avisos com imagens, que aí a Não gente sei. está exibindo somente o avisos com texto, somente texto. Aí, gente, uma das coisas que a gente precisa chegar, né, num delimitar, é justamente assim, e eu não lembro se a gente fez uma validação muito bem alinhada, mas entender, cara, quando for um aviso com imagem, né, a quantidade de caracteres do título, a quantidade de caracteres da descrição, né, acho que eu tinha feito uma validação com o Elieldo, eu tinha consultado um documento antigo, né, que tinha sido disponibilizado pelo Elieldo, mas entendo que muda, talvez as necessidades de vocês tenham mudado, e essa última que a gente tinha disponibilizado no sistema que está sendo usado hoje, né, foi com base, digamos assim, na tentativa e erro, né? De tipo, eu cheguei para os meninos e disse, ó, galera, quando for com imagem, vamos deixar o título somente com uma linha. Pega quantos caracteres no máximo uma linha? Aí a gente delimitou lá, né? E a descrição, no máximo, 2 linhas. Pega quantos caracteres? Entenderam? Emerson, esse layout só em texto que está sendo mostrado, eu acho que atende, visualmente ele atende, né? Eu percebi que vocês estão centralizando os textos quando a gente não tem imagem, quando a gente tem pouco texto, então tá colocando o centro como prioridade, e aí, à medida que o texto cresce, né, vai expandindo para as laterais. Tá tranquilo, eu acho que tá de boa, as cores também tá legal. Então, dessa parte visual só com título e texto, né, tá tranquilo. O que a gente tinha anotado aqui, algumas considerações para falar com vocês, era realmente questões de melhoramento, né, de problemas que a gente estava encontrando no dia a dia. Aí uma delas era a questão da imagem, que o Guilherme já pontuou aí para vocês, né? E aí até mesmo, como tu resgatou aí, aquela nossa conversa inicial, a gente acabou trabalhando o implemento da imagem de acordo com um modelo antigo, né? E, de fato, esse modelo antigo, ele já está ultrapassado. A gente já queria mostrar para vocês, solicitar para vocês uma melhoria, inclusive, da tela de imagem, né? Até mesmo disposição de imagem. A gente está pensando já em colocar uma imagem mais que pegasse a metade da tela como um todo, né? Não só mais lá em cima no super widescreen, porque aquele formato de super wide é bem complicado a gente trabalhar. Então, seria mesmo melhoria de dimensões de imagem, que isso pode ser visto a médio prazo, não precisa ser definido nessa conversa de hoje. Mas, assim, a gente queria apontar algumas coisas já de futuras melhorias, digamos assim, ajustes maiores e também ajustes menores que a gente já pudesse fazer essa versão atual, digamos assim. Mas no layout que está sendo apresentado aqui, sem nenhuma consideração, tudo bem tranquilo. Boa. Show, galera, ótimo. Cara, assim, se vocês quiserem, fique à vontade, né, para já tentar nos explicar sobre essas novas necessidades de vocês. E aí depois a gente dá um jeito de transformar isso em texto, né, e validar e passar a desenvolver, começar o trabalho mesmo das melhorias. Você acha que Certo. funciona já aqui na reunião, começar a mostrar direitinho e tal? Que inclusive, Eliud, vocês estão no PC, né? Tu consegue, se for o caso, você pode exibir a tua tela aí, acessando os sistemas e nos mostrando aonde que você espera, as alterações, se não tiver problema, né? Se for melhor para vocês assim. Sucesso. Não, aquela tela ali. Qual que era que tu tinha apontado aí de mudança que quer falar? Ah, sim. As mudanças. Não. Peraí, gente. Tem alguém ligando para mim. Não, era a proporção da tela, né? Que não tinha ficado bem delimitado, né? E as posições, certo? Dos avisos. E quando a gente está lá digitando, aí... Tu tem acesso também aqui? Deixa eu ver isso aqui. Oi. Alô? Oi.
Diga. Ah, tá. Então eu não vou comprar marmita, não. Eu vou fazer o que está lá em casa mesmo, né? Acho que eu vou pedir. Gente, eu vou pular aqui a ordem da pauta, tá? Depois a gente volta para as melhorias. Isso daqui seria já uma proposta de alteração um pouco mais drástica relacionada ao modelo que a gente tem atualmente, né? Então, a questão de imagem mesmo. Né? Esse quadrado aqui preenchido seria uma opção de imagem que a gente está pensando em fazer. E esses aqui seria título, texto, né? Só que essa proporção entre título e texto, questão de caracteres, palavras e tudo isso que a gente ainda teria que sentar aqui para ver como funcionaria. Mas, a grosso modo, né, uma mancha gráfica para a gente ter uma ideia visual de como seria assim, trabalhando a imagem, metade da tela, né, para o lado esquerdo, e as informações textuais do lado direito. Isso seria uma substituição, entendo, na minha visão, mais drástica do que eu, né, em relação ao modelo que a gente tem hoje, mas seria uma proposta aí de adequação futura, né, tendo em vista, por exemplo, que hoje os layouts mais utilizados nas redes sociais, Instagram e tudo mais, não é mais um formato horizontal, ele é mais verticalizado, né? Sim, sim. Está pensando também em fazer adequação, por mais que os nossos monitores sejam ainda widescreen, né? Mas a gente pensou nessa proposta aqui. E aí, depois a gente volta para os tópicos que a gente tinha relacionado ao que o Guilherme tinha anotado aqui, que eu vou ver já com vocês. Certo. Esse modelo que você está trazendo essa sugestão, esse, no caso, é somente quando o senhor quer uma imagem. Aí, quando é uma imagem, quer colocar desse modelo. Mas quando não tiver imagem, continua assim ou ainda continua daquele modelo antigo que a gente utiliza hoje? Pronto, aí quando não tiver imagem, a gente pode manter da forma antiga, né? Para não ficar esse espaço em branco, né? E não ficar... Eu sei que vocês poderiam também tentar centralizar, mas acho que da forma antiga funciona. Mas isso, assim, a gente ainda precisa ver, montar um esquemazinho, um manualzinho, para ver com a questão de caracteres e tudo, como tinha sido feito na primeira versão, que a gente acabou não fazendo agora nessa versão atual, por conta pelo que foi. Certo. E aí, Eliud? Aí, cara, nessa nova forma de exibição, como é que vocês veem a questão tanto da categoria quanto da barra de rolagem, né, de rodapé? Sim, pode sobrepor, pode manter e sobrepor, Emerson. A barra de rolagem aqui não interfere, né? Poderia deixar aqui a barra de rolagem de boa. E a categoria se mantém também em cima do título, né? Pode ser, a categoria pode vir para cá. Né? Ou, se for o caso de muito trabalho, pode manter a categoria lá, onde é inicialmente, né? Que acho que é mais ou menos aqui, mas eu acho que aqui ficaria melhor. Tranquilo, meu bom amigo. Algo nesse visual aqui, entendeu? Show, cara. Aí a gente tem outras observações aí também da equipe, né? Serão feitas pelo Guilherme. O Guilherme anotou aqui. Pronto, ó. Eu mando o e-mail, afinal, os pontos de monitoria também. Outra coisa. Pronto. Oi? Vamos falar da ordem, né? É melhor mostrar no acesso, né? Não vai melhor. Só um minutinho. Colocando. Para de continuar. Ó, essa ordem aqui, né? Que cada um tem a sua numeração individual, né? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é porque tá lindo, tá maravilhoso, né? Tá? Mas
às vezes eu quero desabilitar esse aqui, o 3. Aí fica uma lacuna entre o 2 e o 4, entende? Aí, se eu criar um novo aqui, eu tenho que me lembrar quais são os que estão sendo reproduzidos, né, mostrados na tela. Aí, não, eu não posso escolher nem esse, nem esse, nem esse. Tem que ser aquele. E eu não tenho memória muito boa, mas eu acho que a maioria das pessoas é assim, né? Seria mais interessante que esse novo aviso que você criasse, ele não necessitasse que você escolhesse uma posição, e já fosse automaticamente, Uhum. porque é um problema. Assim, na Entendi. pressa, aí você tem que abrir outra janela, aí não, deixa eu ver aqui. Fica uma coisa meio manual, seria melhor coisa mais automatizada. Uhum. Certo. E aí tem outra coisa, eu não sei essa partezinha do software, na parte de mandar os arquivos JPEG, PNG, se ele tem alguma limitação em relação à versão do JPEG, se não aceita qualquer JPEG, alguma particularidade, assim, porque muitas vezes eu tento colocar um JPEG que eu gerei no Photoshop aqui e ele não aceita. Aí eu tenho Certo. que fazer um monte de malabarismo. Tenho que jogar no Paint para ver se eu consigo fazer alguma coisa ali, converter, né? Salvar como JPEG para ver se muda alguma coisa. Uhum. Muitas vezes não dá certo também dessa forma. Aí eu vou num conversor, é mal coisa. Eu queria ver se existe alguma limitação, né? Se tem alguma Uhum. especificação para que dê certo. Certo. Eu não sei se o JPEG tem não sei se módulo ou API, não sei, que vocês utilizam, se tem lá nas configurações dele, que é até a versão tal do JPEG. Eu não sei se o JPEG, a tecnologia tem um upgrade, né? Uhum. Esteja com a versão anterior, não sei. Essa parte eu não consigo te responder agora, porque envolve mais a parte dos devs, né? Como eles vão fazer isso. Mas a gente pode ver sim, tirar essa limitação, né, de vocês, para vocês não ficarem tendo essa. Modificando direto, né, a imagem até dar certo. A gente vai ver como a gente pode resolver isso. Aí, como eu já disse antes, é ver essa questão da proporção também, né? A gente fechar uma proporção e a gente conseguir ver exatamente ali no preview como vai ser na tela de fato. Certo. Aqui no atualmente, quando vocês vão apresentar, vocês conseguem ver? Fica direitinho mesmo? Não, não fica direitinho, não. Fica cortando. Fica cortando. Certo. Como assim cortando, ô Guilherme? O que seria Ó, cortando? por exemplo, vamos aqui. Ó, Ah, sim, sim, A ok. imagem, né? Né? dessa Nos forma. previews antes de ser na tela de fato, né? E aí, nessa tela aqui, certo? Que a gente está vendo aqui, ela ainda não está da forma que aparece na TV. Porque na TV fica um pouco mais cortado. Ou seja, tem 3 tamanhos diferentes. Um nesse primeiro. Olha, o teu aí já mostrou meio cortado. Peraí, Enfim, deixa eu voltar aqui. aqui já mostra desse jeito. Aí aqui mostra de outro jeito. E aí na TV de verdade mostra de outro jeito. Isso daí é só para ver se o usuário tá esperto, mas aparentemente vocês descobriram, né? Rapaz, Mate, é por isso que Fazer. você quer testar um sistema, meu amigo, é botar na mão do operador, né, cara? Mas isso pra gente é ótimo, cara, porque tudo agrega aprendizado. Para vocês nem tanto, né? Porque vocês queriam já o sistema todo redondinho, a gente agradece aí pela paciência. Mas ao mesmo tempo é isso, a gente estando próximo para estar alinhando as necessidades, expectativas, a gente com certeza consegue entregar, beleza, galera? Tudo bem? Só um ponto que eu não entendi muito bem, que foi o primeiro que você falou, que foi a questão de quando você arquiva um, aí ele fica uma lacuna, né? Ele fica branco.
aquele espaço, né? Ele não, tipo, ele não carrega os outros para ficar Na direitinho. verdade, ele não fica em branco. Ó. Eu desabilito eu desabilito a posição 3, Certo. digamos. Uhum. Aí, agora ele vai me mostrar apenas a posição 2, aí pula para o 4. Uhum. Aí eu queria que não tivesse essa necessidade, entende? Que fosse Então, automático aqui, porque quando eu vou inserir um novo, eu tenho que escolher a posição. E eu não acho isso muito interessante. entendi. Então, quando Ficava a... isso, tá entendendo? Uhum. Porque no Quando dia ele... você não estava atento a quais estavam lá disponíveis, Uhum. qual posição. Aí você tem que voltar. Uhum. E aí, Guilherme, só Entendi. trazendo esse tema aí, cara, de fato, às vezes a gente desenvolve algumas coisas que acaba não validando com vocês, né? Por que que a gente pensou desse jeito? Porque, assim, na nossa cabeça, não necessariamente quando vocês fossem criar um novo aviso, vocês iam querer criar já na primeira posição disponível. Por Sim. exemplo, quando tu fosse criar um novo aviso, você queria colocar ele como último, e não como terceiro, e não como quinto, né? Por alguma ordem de vocês. Mas então você confirma que não existe essa necessidade, né? Não tem essas necessidades, só que até se eu quisesse fazer exatamente isso, ia ser bem complicado, porque é tipo aquela coisa de você ficar botando o valor de uma variável para outra, aí tem que criar uma outra para botar essa aqui, tá entendendo? Seria mais Entendi. interessante se fosse uma organização segura e solta, entende? Mas, pronto, era o que eu já ia Uhum. sugerir, né, cara? Depois de todos eles aí adicionados, vocês têm essa liberdade pelo painel de puxar e posicionar e ele adquirir aquele novo valor, né, de acordo com a reordenação que vocês fizerem. É. Beleza. A gente já tinha conversado sobre isso, mas você trazendo essa necessidade aí é que a gente vai atrás de implantar. Aí é desafio grande, viu? Mas a gente vai atrás de desenrolar isso também, cara. Uhum, não, imagina. Imagina sim. No mais, era somente isso os pontos que o senhor queria relatar? Somente não, isso tudo, Letícia. Não diga somente não. Não, era isso. Eu lembro sim. Era isso que a gente tinha anotado. Aí, assim, só para reforçar essa questão das posições, né? Em algum momento, é interessante a gente ter essa possibilidade de, em algum momento, fazer essa, escolher, digamos assim, substituir o que estava no Uhum. da tela 1 pelo que estava ocupando a tela 6 e tal. Mas o que pega mais nesse momento, o gargalo maior, é no momento que a gente vai criar, que a gente já precisa escolher. Então, se nesse momento de criar ele já jogasse como prioridade no primeiro, a primeira tela, a vez número 1, Uhum. aí isso pouparia tempo da gente ficar olhando qual tela está disponível na hora de criar. Então, na hora de criar, poderia ser prioritariamente o aviso 1. E aí, depois, em outro momento, em outra tela, se fosse o caso, a gente poderia ter a opção de reorganizar as ordens, caso seja necessário futuramente. Uhum. Então, acho Certo. que estou vendo, primeiramente, essa questão de só a primeira vez que a gente vai colocar, né? Assim que a gente for criar o aviso, ele já ir para a primeira tela automaticamente, já Uhum. resolve. E aí, Certo. depois que a gente quiser alterar as ordens, a gente poderia fazer isso manualmente mesmo, né? Pegar, trocar o local aviso 1 do aviso 2, enfim. Uhum. Como algo que o Emerson falou aí do seguro e arrasto, só, né? Uhum. Certo. Então, resolveria para vocês, por exemplo, né, gente, ao clicar no botão de adicionar, no campo de posição do aviso, a gente já exibir a primeira posição disponível, para vocês não precisarem lembrar, nem nada do tipo, né? Sim, Isso já... resolveria sim. Show de bola. E também o outro ponto foi a parte que, acho que é o Guilherme? Isso. Pronto. Falou sobre que corta, né? Quando você vai visualizar. É.
Mas Aqui. não é aí, Leti, não é aí, viu? Ah, É lá dentro do sistema, entendeu? O que ele estava mostrando é o entendi. seguinte, que a gente está meio que exibindo para eles, né? Três propostas, não é nem três propostas, é três formas de exibição do Avisa. A prévia está mostrando de um jeito, quando ele clica no olhinho está mostrando de outro, e quando ele manda apresentar, está mostrando de outro, entendeu? Entendi, Então, para perfeito. eles, o ideal é que todos eles estejam muito próximo do final, né? Que é o exibido nos monitores. Entendi. Porque aí eu cheguei numa proporção que é a final, lá da tela, né? Só que foi na tentativa e erro. Então é interessante que a gente tenha, que a gente vai até mudar a proporção, né? A gente tenta, já vai ter uma outra proporção. Então é interessante que a gente já resolva essa situação. Né? Certo. Então, basicamente é isso. A gente realmente só conseguiu apresentar esse layout para vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa? Sim. Pronto. Não, eu queria justamente só pedir para tu mostrar novamente a tela. Pronto, essa daí. Tá. Não, que eu estava em dúvida sobre os cabeçalhozinhos lá em cima, mas eles estão dentro de uma caixa, né? Inclusive, essa ideia, Nildo, de a gente trazer dentro de um card já casa com essa movimentação do pega e arrasta, né? Clique e arrasta. Aí eles vão estar aí dentro de uma caixinha, de um card, né? A gente pode começar a trabalhar esse novo recurso. Beleza. Não, tá de boa. Tranquilo, gente. Pois aprovado, viu? Essa parte aí ficou bem bacana. Perfeito. Obrigado aí pela parceria de sempre, né? Fica à vontade aí, Letícia. Caso a gente já pode finalizar aqui a reunião, né? Eu anotei todos os pontos que vocês falaram para a gente vai repassar para os designers e para os devs, para a gente conseguir atender todas as necessidades de vocês. Beleza. Mandei um abraço para aquele cara de azul ali, viu? Aquele cara é bom. É um outro, querido. Obrigado. Fiquem bem, galera, viu? Tenham um ótimo dia aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada.